A maioria de vocês mantém, ou ao menos já teve contato com o gênero de fantasia e suas inúmeras histórias fantásticas. Os contos que apresentam dragões, aventuras épicas e também magia. Eu considero difícil estabelecer o ponto de partida desse gênero, afinal as características que envolvem essas histórias estão presentes desde os mitos antigos, como por exemplo a narrativa que traz o plano de vingança de Zeus contra o titã Prometeu, que havia o traído por amor aos homens. Um plano que se apoiava em uma caixa misteriosa que guardaria todos os males físicos e espirituais que pudéssemos imaginar. Um artefato que, quando aberto, faria com que o mundo dos homens vivesse em meio às trevas que conhecemos e estamos habituados nos dias atuais, como a maldade, as pragas e também a miséria. Uma caixa que posteriormente seria aberta por uma mulher chamada de Pandora. Ou até mesmo contos sobre a titanomaquia e o domínio do universo por conta disso. Uma guerra travada entre os deuses do Olimpo, que por sua vez eram liderados por Zeus, contra os titãs, liderados por Cronos. Um cenário apocalíptico que durou 10 anos, onde a terra e o céu se confundiam, enquanto os ventos, sacudindo-se, erguiam as conhecidas armas de Zeus. Relâmpagos, trovões e raios ardentes. Ambas as histórias que eu citei poderiam ser sucesso mundial entre os mais diversos leitores, disputando vendas com Harry Potter ou então Senhor dos Anéis. Mas não. São simplesmente parte da mitologia grega. Eu sou Mark e espero que vocês gostem do vídeo que está prestes a começar. A part of thee in the key of what we know to be every part without me knows only two can make it light. You'll live forever tonight. Desde então, a fama das histórias de fantasia continuava a ter mais e mais espaço entre os leitores, até que em 1923 surgiu a primeira revista totalmente dedicada ao assunto, Weird Tales, ou então Contos Estranhos. E as revistas que vieram posteriormente foram determinantes para o surgimento da ficção científica e a associação entre esses dois gêneros. E com esse crescimento desenfreado surgiram subgêneros, como High Fantasy, Science Fantasy, e um que eu gostaria de destacar para esse vídeo, a Dark Fantasy. A fantasia sombria é utilizada em obras literárias, cinematográficas ou até mesmo artísticas que incorporam temas assustadores, com elementos de horror, um teor gótico e claramente um toque fantasioso. E eu tenho que citar Gertrude Burroughs Bennett, que é considerada a mulher que inventou a fantasia sombria, ou então a fantasia gótica, tendo obras adoradas até hoje, como por exemplo Claimant, que é considerada por H.P. Lovecraft como uma das obras mais fascinantes e estranhas de romance que alguém poderia ler. E a notoriedade desse subgênero nos trouxe inúmeras histórias, como Sandman de Neil Gaiman, algumas outras obras de Stephen King e a maioria das coisas produzidas pelo Tim Burton. Mas dando uma paginada no assunto, eu gostaria de trazer algo que é bem mais recente e que está inserido na minha atmosfera cultural. Uma das obras que é considerada como a melhor do seu cenário em questões de Dark Fantasy. Um mangá escrito por Kentaro Miura, Berserk. Essa é uma série de mangá que teve sua one shot, ou seja, seu capítulo piloto lançado em 1988. Muitas pessoas conhecem Berserk pelo fato dele ser famoso como um dos mangás mais sanguinários que existem. É fato que a obra traz muitas cenas grotescas, seja de um jeito visual ou então de um jeito conceitual, cenas que apresentam ideias grotescas e pensamentos podres. Mas é muito rude você pensar que Berserk não passa disso. Apesar de toda sua bagagem de Dark Fantasy, onde cenas desconfortáveis são comuns, a obra de Kentaro Miura tem um peso absurdo, e por conta disso é uma das minhas histórias favoritas. Griffiths. 私、本当は夜会って好きではありません。ただ想像しいだけで。
それに今夜の夜会は戦続きの皆さんの気を紛らわせていただくためのもの。でもこんな夜会を開くぐらいなら戦そのものをやめてしまわれればよろしいのに。どうして男は血を流すことばかり好むのか。狩場で姫はそうおっしゃいましたね。ええ。確かに男にはそんな野蛮な面があるのかもしれません。でもそれは尊いものを勝ち取り守るための道具、諸刃の剣なのです。尊いもの？家族とか恋人？そういう人もいるでしょう。でも男ならそれよりも先にもう一つの尊いものに出会っているはずです。誰のためでもない、自分が自分自身のためになす夢です。夢？世界の覇権を夢見る者、ただ一振りの剣を鍛え上げることに一生を捧げる者。一人で探求する夢もあれば、嵐のように他の何千何万の夢を食らいつぶす夢もあります。夢に支えられ、夢に苦しみ、夢に生かされ、夢に殺される。そして夢に見捨てられた後でもそれは心の中でくすぶり続けていく。そんな一生を男なら一度は思い描くはずです。夢という名の神の殉教者としての一生。生まれてしまったから仕方なくただ生きる。そんな生き方、俺には耐えられない。すみません、つい喋りすぎました。Eu não cheguei a ler os mangás de Berserk, mas eu tenho amigos que os consomem e confirmam que são, de fato, obras de arte. Eu, pelo contrário, vi apenas algumas das adaptações do mangá, sendo elas o anime de 98 e os 3 filmes que receberam animação dos estúdios da Warner Bros. As animações que eu citei adaptam um arco da história chamado de Era do Ouro, e ele começa assim. "それをただ謝っただけで済まそうなんてダメんだよ。だから俺たちがてめえの代わりにしつけてやろうってんじゃねえか。さあお嬢ちゃん、俺にもついでくんな。O que podemos tirar da personalidade do personagem principal deste primeiro episódio é que é uma alma solitária. E ao invés de se lamentar com isso, ele se demonstra conformado, não expondo muito as suas emoções, a não ser a sua sede de vingança. ついでにテーブルの上を全部舐めてきれいにしてくんだ。なんだ貴様、俺たちが誰だか分かってんのか。 Ele quer dar o troco em alguém, e isso faz com que ele siga o seu caminho sem se importar com as adversidades, sejam bandidos, feras grotescas ou até mesmo demônios. Demônios que seguem a sua vida por conta de uma marca em seu pescoço, um estigma conhecido como marca do sacrifício. E nesse primeiro momento nós vemos as faces dos demônios que atazanam a alma do nosso protagonista, mas um deles acaba sendo especial. Ele tem mais destaque do que os outros e também é chamado pelo seu nome. O episódio culmina na luta de Guts contra um monstro terrível, sendo esse evento importante para poder estabelecer melhor a personalidade do protagonista. 殺せないと言ったよな。お前はその楽園。そうさ。貴様の言う通り人間は弱えよ。すぐ死ぬ。だがその人間がどれほど切り刻まれ突き刺されても
それでも生き続けなきゃならないとしたら、それがどんなことか貴様も少しは味わってみろよ。やめろ、助けてくれ。同じことを言った人間たちに貴様は何をした？うわー、やめてくれ、助けてくれ。Mas o resto da animação se submete a explicar a extensão e a queda de Guts, ou melhor dizendo, o Bando do Falcão, que seria um grupo de mercenários ao qual ele se juntou, constituído por inúmeros ladrões que aparentemente não tinham ambição alguma em relação ao que o mundo poderia lhes oferecer, mas eles estavam ali, e era por conta de um líder, um homem a quem seguir, com objetivos nobres e, acima de tudo, um sonho. O carisma dessa peça do tabuleiro fazia com que todos os outros se sentissem inspirados a seguir seus comandos e prosperar no campo de batalha. Todos ali seguiam e apoiavam um único homem, Griffith. Durante os eventos que antecedem o eclipse, coisa que vocês vão entender no decorrer da saga, Griffith se mostra com uma imagem, a imagem de alguém inspirador, sendo virtuoso no que faz, tendo uma carisma única e uma sede de prosperidade, fazendo com que seu grupo suba cada vez mais na hierarquia presente ali. Ele era movido por um sonho político de ter o seu próprio reino, comandar suas terras e gerenciá-las como ele bem entendesse. E com este sonho, ele conseguiu unir as mais diversas personalidades que o vinham como uma figura superior, fazendo com que eles se sentissem abrigados dentro de uma chama maior, um fogo ardente que tendia somente a crescer. E se eu pudesse resumir a trama de Griffith e seu objetivo, eu simplesmente diria que para este homem os fins justificam os meios. Ok, essa foi só uma viagem pelo tema de fantasia, onde eu decidi focar numa das minhas obras favoritas e, obviamente, deixar a recomendação para todos vocês. E se ainda tiver alguma dúvida sobre como o gênero fantasia pode trazer debates filosóficos e reflexões profundas, eu recomendo que você assista o vídeo de novo.